O filme O Milagre de Anne Sullivan, lançado em 2000 e dirigido por Nadia Tass, relata o drama de uma família tradicional do sul dos Estados Unidos no século XIX que não sabia lidar com a surdez e cegueira de Helen Keller. A menina era tratada pelos pais como alguém incapaz de desenvolver-se em termos linguísticos e cognitivos e de ter uma vida social. Após inúmeras tentativas de cura e o fato de não crer em seu progresso, cogitavam interná-la em um asilo. Todavia, graças à professora Anne Sullivan, que acreditava no potencial da pequena Helen, apesar do ceticismo da família, e que conseguiu criar estratégias e técnicas de ensino-aprendizagem a partir da língua de sinais, a criança foi capaz de alinhar os seus sentidos a todo um processo de tomada de consciência acerca do significado das palavras e sua relação com as coisas do mundo. Sobre esta cena, Quando a mãe pergunta à professora como poderia ensinar uma criança surda, muda e cega. Ela diz que os sentidos estão desabilitados, não sua mente, que a linguagem é a mais importante para a mente do que a luz para os olhos. Vygotsky, nas suas teorias, fala sobre a questão da linguagem, que é a forma utilizada pelo homem de transmitir aquilo que lhe é mais íntimo, e por essa razão ela possui uma característica paradoxal. Fala ainda que as funções mentais superiores são relações sociais internalizadas. esta cena Fala que é possível perceber quanto o pai se preocupa mais com a questão externa, sobre como as outras pessoas os veem. É aquela janelinha de Zohar, né? Ele se preocupa muito com o questionamento das pessoas. Nas teorias de Freud, ele fala um pouquinho sobre essa questão em relação à projeção, que são as ameaças internas sentidas por esse indivíduo que são atribuídas àquelas que estão à sua volta. She was one of their best students. Nesta cena, observamos uma ligação com as teorias de Piaget. Neste sentido, ocorre aqui a primeira interação sujeito-objeto mediada pela língua de sinais, com vistas ao desenvolvimento cognitivo e linguístico, perpassando também pelo processo de assimilação, nesse reconhecimento que Ellen faz com a boneca. A língua de sinais foi o método utilizado por Anne no processo de ensino-aprendizagem com Ellen. As palavras eram soletradas nas mãos de Ellen, que, por sua vez, por meio do tato, identificava a forma das letras. é possível perceber também que a professora estimula os sentidos da criança ao entregar a boneca para ela tocar, tentando fazer com que ela consiga relacionar o objeto ao seu conceito. A professora se apropria da ideia da boneca que a criança cria mentalmente ao tocá-la, procurando ampliar essa ideia para que a criança tenha acesso a novos conhecimentos. Essa questão nos vai fazer lembrar o conceito de aprendizagem significativa abordada por David Ausubel. Ele vai dizer que os conhecimentos armazenados em nossa bagagem cognitiva é um ponto de ancoragem para que possamos ter acesso a novos conhecimentos. Aquilo que é ensinado ao aluno precisa se relacionar com outros conhecimentos armazenados em sua bagagem cognitiva para que ele seja capaz de atribuir sentido ao que está sendo ensinado. Nesta cena, observamos uma relação com as teorias de Skinner, mais precisamente a do reforço positivo, pois a entrega do doce toda vez que Ellen se rebelava, a estimulava a repetir o mesmo comportamento inadequado, tanto que essa atitude é questionada por Anne. Nesta cena, observamos outra relação com Skinner, nos lembrando a punição positiva, que nada mais é que a apresentação de consequência não agradável após um comportamento arbitrário. Assim, à medida que Ellen realiza um comportamento arbitrário, Anne a retira de sua zona de conforto e a faz arcar com as consequências de seu ato, que no caso em questão é indo buscar a colher várias vezes.
Esta cena aborda alguns aspectos do pensamento de John Dewey sobre a criação de situações estimuladoras que provoquem na criança alguma reação ou resposta. É possível perceber que nessa cena a professora muda suas estratégias de ensino a fim de estimular a criança a experimentar novas situações e a pensar por si mesma, com base em situações práticas do dia a dia, focando nela como sujeito desse processo de ensino-aprendizagem. Nesta cena, observamos um despertar na mente de Ellen e nos remete ao conceito de acomodação de Piaget, quando Ellen modifica o seu conhecimento prévio sobre a água, lhe atribuindo novos significados, conquistando o que Piaget chama de equilíbrio majorante, que é quando ela supera os conflitos e conhece o mundo. Nesta cena, observamos a interação professor-aluno permeada pelo vínculo afetivo, que deve fazer parte do processo de ensino-aprendizagem e que foi determinante para o desenvolvimento de Ellen nesse processo. Em relação aos comentários propositivos, nós separamos alguns pontos para reflexão, como a necessidade de garantia de um sistema educacional inclusivo, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com as suas necessidades. Embora isso já faça parte das diretrizes do Ministério da Educação, a gente sabe que na prática nem sempre acontece. Um segundo ponto é a necessidade de docentes capacitados em todos os níveis para o recebimento de alunos com necessidades educacionais especiais. Isso deve partir, sobretudo, dos governos, em capacitar melhor os professores para a devida interação com os alunos especiais, bem como deve haver uma equipe multidisciplinar dentro das instituições de ensino para ajudar nesse acolhimento. As crianças com necessidades especiais enfrentam muitas barreiras na sociedade, sobretudo na questão comunicativa. Por isso que estimular a linguagem dessas crianças desde o seu nascimento e alfabetizá-las primeiramente em língua de sinais se faz necessário para que durante o seu processo de amadurecimento elas sejam capazes de enfrentar os obstáculos que a sociedade lhes impõe. Anne tem total conhecimento de comportamentos infantis. Teóricos como Rapport, Fiore e Davis falam sobre muito na teoria do desenvolvimento, que fala sobre conhecer as capacidades, potencialidades, limitações, ansiedades, angústia mais ou menos típica de cada faixa etária e dos possíveis desvios. Algo muito importante trazendo para atualmente como podemos lidar com crianças, adolescentes, de acordo com a idade e as suas limitações e seus anseios.